meus bonitos, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pra Semana Misteriosa. Esse é o penúltimo vídeo da nossa semana, a gente tá quase acabando. Passou voando, nem parece. E antes de falar sobre o caso de hoje, eu vou pedir pra vocês fazerem o quê? O de sempre, já curte aqui embaixo se você tá gostando da Semana Misteriosa. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu também vou deixar aí na tela pra vocês o meu Instagram, então vocês têm que me acompanhar aqui e lá também. Essa altura, vocês já ouviram isso 1000 vezes. E antes de começar o caso de hoje, vocês me pediram pra alertar sempre que for um vídeo um pouquinho mais pesado. Esse é um deles. Então, se você que tá assistindo agora é um pouco sensível a esse tipo de conteúdo, é um vídeo um pouco mais pesado, tem algumas coisas mais fortes que eu vou contar nesse vídeo, então eu aconselho que você não assista. Caso contrário, continue aqui comigo, que hoje eu vou contar pra vocês uma das histórias mais bizarras que eu já ouvi na minha vida. Clara Maureova nasceu em Curim, no ano de 1975. Ela foi uma criança desajustada e desde jovem teve vários distúrbios. Ela tinha uma obsessão com o universo místico e até chegou a ser comparada com a Joana d'Arc. Ela acreditava que ela era destinada para servir a uma missão designada por Deus. A sua irmã, 7 anos mais nova, Caterina, era tão perturbada quanto ela. As duas viviam fantasiando sobre grandes feitos que elas iriam executar quando chegasse o momento correto. No colégio, os orientadores até chegaram a alertar os pais delas sobre a possibilidade das duas sofrerem distúrbios esquizofrênicos. Mas toda vez que isso acontecia, a mãe se mudava com as duas, ia para outro lugar, mudava de cidade. Toda vez que as duas começavam a chamar atenção pelos seus discursos excêntricos, pela personalidade delas. Tem até um rumor que aos 13 anos a Clara tentou asfixiar a irmã com um travesseiro, no intuito de depois ressuscitar a irmã usando poderes divinos. A Clara foi medicada, mas o tratamento psiquiátrico não foi adiante por intromissão da própria mãe, que terminou com o tratamento bem antes da hora. Com o passar dos anos, a Clara acabou indo morar sozinha e até chegou a estudar engenharia em uma universidade. E nessa época ela ainda não tinha conseguido se libertar dessa fixação dela, tanto que os colegas dela diziam que ela era uma pessoa muito quieta, muito na dela, ela não se enturmava muito com a galera, não tinha muitos amigos, era bem retraída. E aí um tempo depois ela acabou brigando com a mãe dela, teve uma briga bem feia entre as duas e nessa briga ela decidiu sair de casa, decidiu se afastar de todo mundo. Então eventualmente ela acabou conhecendo um homem um pouco mais velho que se chamava Janus, e ela foi morar com esse cara. Ela dizia que ela cuidava de todas as necessidades que ele tinha, e ela até chegou a abandonar por algum tempo seus devaneios religiosos. Então a vida dela estava bem tranquila em um subúrbio de Praga, que era para onde ela havia se mudado. Mas essa vida de família feliz não durou muito tempo. A Clara era uma pessoa muito doentia, ela insistia que o marido dela tinha uma vida dupla e ficava insistindo nisso. Ela até chegou a dizer para as pessoas que ele era muito agressivo, que ele batia nela, batia nas crianças, que ele era um monstro controlador, então eles começaram a brigar muito. Até que um dia uma assistente social foi até a casa deles para ver o que estava acontecendo, para ver como os meninos estavam, e aí eles decidiram se separar e ela ficou com a guarda dos 2 filhos. E apesar de todas essas coisas e da Clara ser muito excêntrica, para dizer no mínimo, ela aparentava ser uma ótima mãe. Ela passava muito tempo com os meninos, parecia amar e cuidar muito deles. Nessa época ela voltou a apresentar um comportamento um pouco atípico, afirmando que a vida de casada havia lhe desviado da sua missão divina e que agora ela tinha que recomeçar do zero. E o primeiro passo para ela era voltar a falar com a irmã dela, Caterina, que também levava uma vida de altos e baixos. Ela entrava e saía de instituições de apoio e de cadeia por prostituição o tempo todo. E bem nessa época a mãe das duas faleceu, então elas herdaram a casa da mãe, que era uma casa enorme, a casa na qual as duas haviam crescido quando eram crianças. E aí elas decidiram se mudar para essa casa com os filhos da Clara e morarem juntas. Nessa vida de entra e sai de instituições da Caterina, ela acabou conhecendo muitas pessoas, pessoas boas e outras nem tanto. E uma dessas pessoas que ela conheceu, que é inclusive a principal do nosso caso de hoje, que era uma mulher chamada Bárbara Skerlová, de 33 anos. Essa mulher sofria de uma rara doença glandular, então a aparência dela era de uma menina de 12 anos e constantemente ela ficava usando isso para se passar por menor de idade, para poder escapar de medidas legais, por exemplo. A Bárbara teve que ser internada diversas vezes para que os médicos avaliassem a sua rara condição e também a frágil saúde dela. Por muitos anos ela foi obrigada a circular em hospitais até que começou a se comportar de forma bem agressiva e foi internada em um hospital psiquiátrico. Ela tinha um caráter muito violento e a personalidade dela era obsessiva, beirando a sociopatia. A Bárbara passou muito tempo da sua vida fazendo esses tratamentos psiquiátricos, mas ela sempre conseguia dar um jeito de escapar. Aos 18 anos ela conseguiu escapar da clínica psiquiátrica onde ela estava internada, então ela acabou ficando amiga da jovem Caterina, que morava com a irmã Clara e os seus sobrinhos. O André tinha 8 anos e na época o Jacob tinha 10. A Bárbara conheceu a Caterina na universidade e aos poucos ela conseguiu fortalecer a amizade não só com ela, como com a Clara também, e eventualmente de alguma forma ela conseguiu se mudar para o casarão e foi morar com elas. A personalidade das duas irmãs já não era muito normal
E agora, com a Bárbara morando lá, ela conseguiu aflorar ainda mais isso da forma mais negativa possível. Então, pouco a pouco, ela começou a mudar essas duas irmãs e a moldar elas da forma que ela queria. E sabendo que as duas eram muito envolvidas com questões religiosas, ela convenceu as duas a se converter para uma seita chamada Movimento Graal, que era baseada nas escrituras criadas em 1923 a 1938 pelo alemão Oskar Ernst Bernhardt, onde era afirmado que o homem pode chegar ao paraíso por fazer coisas boas na Terra. Entre outras coisas, o incesto, a tortura e o assassinato eram permitidos. Nessa época, Clara estava namorando, mas como ela começou a mudar de personalidade, mudar o jeito dela muito rápido, esse namorado acabou terminando com ela porque ela estava ficando muito psicótica e aí ele largou dela. E a Bárbara conseguia manipular tanto as duas, principalmente a Clara, que ela convenceu a Clara a raspar o cabelo, raspar a sobrancelha, começar a usar umas roupas de mendigo, parar de tomar banho, umas coisas bizarras. E a irmã dela, Caterina, meio que apoiava tudo isso, ela nunca chegou a ser devota ao tal culto, e parte disso é porque a Bárbara não considerava ela digna disso. Então, durante a convivência da Bárbara com as irmãs, uma hora ela era uma pessoa adulta de 33 anos, outra hora ela se comportava como uma criança, ela começou a ter muito ciúme dos meninos e da atenção que a Clara dava a eles, né, porque era mãe deles. Inclusive, às vezes ela tratava a Clara como mãe, como se ela fosse filha dela também, e como ela sentia muito ciúme dos meninos, ela começou a criar algumas situações que sempre colocassem os dois como culpados, como se eles tivessem feito alguma coisa. Então, tipo, começou desde coisas pequenas, como por exemplo, sei lá, ela quebrava alguma coisa e dizia que a culpa era dos meninos, até que ela começou a falar coisas mais sérias, e aí a Clara, acreditando nela, disse que não sabia mais o que ela fazia, foi pedir conselhos justamente pra ela, do que ela podia fazer, porque os meninos estavam cada vez piores, ela não estava sabendo como agir, e aí a Bárbara falou que provavelmente a melhor coisa que ela podia fazer era prender os dois de forma que ela conseguisse controlar os meninos pra eles pararem de fazer todas essas coisas que ela achava que eles estavam fazendo. Então a ideia da Bárbara foi que elas comprassem uma jaula e colocassem os dois dentro dessa jaula. Então elas encomendaram a jaula com um ferreiro que morava por ali e construía canis. E aí as três instalaram essa jaula no porão da casa. E através dessas barras de ferro os meninos poderiam receber alimentos e eles iam ficar sem possibilidade de se comportarem mal, que era toda a ideia da Bárbara. Ela inclusive chamava os meninos de pequenos demônios e dizia que eles estavam possuídos por entidades malignas interessadas em frustrar os seus planos. Então os meninos foram despidos e aprisionados nessa cela. Elas não deixavam eles saírem nem pra ir ao banheiro, nem pra dormir, pra nada. Tudo era feito ali. E todas essas coisas horríveis que elas começaram a fazer eram justificadas como atos para Deus. Então as irmãs não sentiam remorso algum do que elas estavam fazendo. Então, pouco a pouco, a Bárbara conseguiu ampliar sua influência sobre as irmãs. Tudo que ela falava, elas aceitavam. E aí ela disse que as reuniões do culto tinham que ser lá na casa delas agora. Então, nessas reuniões ou confraternizações, festas, sei lá, essas coisas que eles faziam na casa, muita gente ia até lá. Então, tinha gente entrando e saindo da casa o tempo todo. Tinha gente que ficava lá na casa dormindo por dias. Só que a Bárbara não estava satisfeita. Ela achava que prender os dois meninos lá no porão não era o suficiente. E ela começou a instruir a Clara a torturar os dois, insistindo que tinha demônios neles, que era uma forma de conseguir extinguir o mal que estava possuindo os dois. Então, nessa altura, já fazia um tempo que os meninos estavam presos lá dentro da jaula. A comida era jogada pra dentro da jaula. Eles não podiam sair em momento algum, então eles estavam há muitos dias sem tomar banho. Elas tiravam todas as roupas deles, não davam nem uma cobertinha, não tinha nada. Era tipo assim, só eles na jaula. Então, imagina, tipo, a sujeira daquela jaula, tipo, tudo imundo. Eles tinham que dormir lá, tinham que comer lá, fazer tudo lá. E toda vez que eles começavam a reclamar ou chorar, eles apanhavam muito, então eles tinham que ficar quietos o tempo todo. Mas como eu disse, ela não estava satisfeita, então ela começou a instigar as irmãs a começarem a fazer coisas cada vez piores, se é que era possível. Então as irmãs começaram a queimar os meninos com cigarro, então as pernas, os braços estavam cheios de queimaduras. Elas começaram a espancar os dois. Elas davam choques, até estavam fazendo sessões de afogamento. Gente, imagina, tipo, duas crianças de 8 e 10 anos, não dá pra imaginar que a própria mãe e a tia estavam fazendo essas coisas e não estavam sentindo remorso algum de ficar torturando os meninos todos os dias. E só isso já é horrível, é uma coisa assim impensável de você imaginar que uma mãe fez isso, só que fica pior. Ai, é horrível. Elas obrigavam a Ondrej a colocar o braço através da grade, enquanto a Bárbara segurava, a Clara começava a realizar talhos na pele dele, começava a cortar pedacinhos da pele dele com uma faca. Ela também coletava o sangue deles. Em seguida, elas misturavam esse sangue com vinho, bebiam e serviam para os seus convidados nas confraternizações, nas festas. E a loucura das
três ficava cada vez pior. Em um final de semana que a Catherine não estava presente, a Bárbara convenceu a Clara de amarrar o Jacob e arrancar pedaços da carne dele, dos seus braços, da perna. Nesse dia, as duas praticaram canibalismo diante das crianças, então os dois estavam vendo tudo. E o comportamento bizarro das três passava despercebido por todo mundo, apesar desse entre e sai de pessoas, de claramente as duas estarem muito diferentes, os vizinhos viam isso, mas lá na cidade delas era comum que ninguém se envolvesse no problema dos outros, cada um cuidava da sua vida. E toda vez que alguém perguntava dos meninos onde que eles estavam, porque elas não estavam vendo mais os dois, a mãe dizia que eles estavam com o pai, até tinha forjado algumas cartas para poder mostrar e ter uma prova e dizer que eles estavam bem, que estavam com o pai. Até que um dia, por um descuido delas, eles conseguiram escapar da jaula, só que quando eles estavam no quintal da casa, a Caterina viu e conseguiu pegar os dois meninos e colocar eles de volta na jaula. E aí, nesse dia, a Bárbara teve a brilhante ideia que elas deviam colocar câmeras, comprar algum aparelho, alguma coisa que elas pudessem vigiar eles 24 horas por dia, enquanto elas não estivessem lá embaixo com eles. Então elas foram numa loja de crianças e compraram aqueles aparelhos que os pais compram para recém-nascidos, para bebês, que tem a câmera, então eles conseguem ficar observando como tá o bebê e tal. Compraram um desses, instalaram lá no porão, então agora elas podiam ver tudo que eles estavam fazendo. E aí, finalmente, alguma coisa que foi a melhor coisa que aconteceu ali, porque a partir disso, um vizinho que também tinha comprado exatamente o mesmo aparelho começou a ter algumas imagens esquisitas que apareciam pra ele. Então ele via imagens de crianças que pareciam estar dentro de uma jaula presas e ele não entendia de onde estavam vindo aquelas imagens. Então demorou um tempo pra ele entender que aquelas imagens que estavam chegando pra ele eram da casa vizinha, que tinha exatamente o mesmo aparelho, então as imagens ficavam se fundindo. Então quando a família percebeu que eram imagens reais de crianças que estavam realmente presas, eles filmaram, ligaram pra polícia e fizeram uma denúncia. Então no dia 10 de maio de 2017, é muito difícil achar datas exatas pra esse caso, quase impossível, mas pelo que eu consegui achar, eles ficaram aproximadamente 1 ano presos lá no porão. E aí nesse dia a polícia invadiu a casa. As duas tentaram de todas as formas não deixar os policiais entrarem. Começaram a gritar, fazer um escândalo, ficaram histéricas para eles não entrarem no porão. Mas óbvio que eles conseguiram. Colocaram as duas dentro de uma viatura e foram pro porão para ver onde estavam essas crianças. E o que eles viram naquele porão deixou todo mundo completamente horrorizado e revoltado de pensar que aquelas crianças realmente estavam presas ali. Tinha fedor de sangue, urina, fezes para tudo quanto é lado, era insuportável o cheiro dentro daquele porão. O chão estava pegajoso, as paredes estavam cobertas de sangue e também tinham símbolos bem estranhos desenhados nas paredes. A jaula de ferro estava trancada e lá dentro estavam os dois meninos, um deles estava desmaiado e o outro estava em estado de choque. Os dois estavam cheios de feridas horríveis por todo o corpo, tinham infecções e sinais óbvios de desidratação também. Só que não tinham só esses dois meninos ali. Parada do lado da jaula tinha uma menininha, uma criança segurando um ursinho, que correu para os policiais e disse que também era prisioneira daquele local horrível, que ela se chamava Anica, que ela tinha 12 anos e que ela era filha adotiva da Clara. Então os policiais, vendo aquela criança que estava bem e as outras duas que estavam, horríveis, eles entregaram a criança para uma assistente social que estava lá do lado de fora da casa e se preocuparam com os meninos que estavam em péssimo estado. E lógico que não tinha criança nenhuma, né, gente? Era a Bárbara fingindo que era uma criança. Então, no momento que colocaram ela para fora da casa, ela aproveitou que estava todo mundo preocupado com os meninos, meteu o pé, fugiu. O caso foi um escândalo gigante na República Tcheca. Ele tava assim na capa de todos os jornais, as pessoas só falavam disso. Não só lá, como na imprensa de praticamente o mundo inteiro. Todo mundo ficou sabendo do caso, todo mundo tava horrorizado. Os meninos foram levados pro hospital e lá eles receberam tratamento médico e psicológico para ajudar a que os dois conseguissem superar esse trauma. O mais velho deles, o Odrej, depois, inclusive, contra a mãe e a tia, contou tudo que elas fizeram para eles durante aquele 1 ano, contou todos os horrores que aconteceram no porão. Tanto que durante esse julgamento, 3 jurados passaram mal. Um curioso que estava lá assistindo o julgamento tentou agredir a Clara com um martelo. E por conta disso, o juiz ordenou que agora o restante do julgamento seria feito de portas fechadas. As duas mulheres alegaram inocência e a defesa delas era que a verdadeira culpada era a Bárbara, que ela havia se aproveitado da fragilidade emocional das duas, realizando nelas uma espécie de lavagem cerebral. E ela foi para fora do país e se refugiou por algum tempo na Alemanha, na companhia de alguns conhecidos que ela tinha por lá. De lá ela conseguiu fugir para Noruega, onde ela assumiu outra identidade falsa. Ela dizia que ela era um menino chamado Adam, que tinha 13 anos. E gente, sério, essas fotos da Bárbara,
de momentos diferentes da vida dela, pra mim é uma das coisas mais bizarras, porque cada foto parece ser uma pessoa diferente, não parece ser a mesma pessoa. Então ela adotava essas identidades e ela mudava tanto que se você olhar as fotos não parece a mesma pessoa. Eu fico assim chocada. Como que pode, gente, essas fotos serem a mesma pessoa? E lá na Noruega ela conseguiu ser adotada por um casal, achando que era um menino de 13 anos, adotaram ela, colocaram ela até na escola e tratavam ela como uma criança de 13 anos. Ninguém nem imaginava que era uma mulher de 35 anos. Então ela ficou praticamente um ano lá com essa família, até que finalmente a polícia descobriu onde que ela estava. A Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde ela foi julgada junto com a Klara e com a Katerina. Então toda essa história ficou conhecida no mundo inteiro. E essa doença dela, esse transtorno de personalidade de fingir que é uma criança, inspiraram o filme A Órfã. Então é de uma história real, que é essa que eu acabei de contar pra vocês. Então, provavelmente vocês já assistiram o filme, mas caso você não tenha assistido, assista A Órfã, que foi inspirada na Bárbara. Durante o julgamento, a Klara fez a seguinte declaração: ocorreram coisas horríveis e só agora eu me dou conta disso. Eu não consigo entender como eu deixei que essas coisas acontecessem. Eu acredito que eu me deixei levar pelas palavras de uma pessoa que me convenceu a fazer o mal. Eu fui fraca, eu não consegui resistir e tudo que eu peço é perdão pelos meus atos. Psiquiatras se dividiram ao diagnosticar as irmãs, mas no fim eles concluíram que tanto a Klara quanto a Katerina sofriam de um quadro esquizofrênico grave. Em março de 2009, o Tribunal Superior condenou Klara Amerelva a 9 anos de cárcere em uma instituição psiquiátrica e Katerina a 8 anos em outro hospital psiquiátrico. A Bárbara não chegou a ser condenada à prisão, mas ela foi recolhida a uma instituição para criminosos com doenças mentais. Seu caso foi estudado por especialistas e ela recebeu drogas e um tratamento para promover o seu crescimento e finalmente ela aparecer com a idade que ela tinha. A Bárbara tentou ganhar o direito de rejeitar esse tratamento, já que ela pretendia manter a sua aparência de criança para sempre. E aí um novo julgamento decidiu que ela receberia sim o tratamento, querendo ou não. Até hoje ela vive em um manicômio judiciário em Praga e não há previsão da sua soltura. Os meninos posteriormente se recuperaram dos horrores pelos quais eles passaram e o pai biológico recebeu a guarda das crianças e atualmente todos moram na Hungria. O caso Curim ficou conhecido como o pior caso de maltrato infantil da história do país. E, gente, tem algumas informações que na pesquisa que eu fiz não batiam, então tem algumas coisas que eu não tenho 100% de certeza. Por exemplo, alguns sites diziam que uma pegou 10 anos e a outra pegou 8, aí no outro dizia que era 9 anos e 10 anos, então foi em torno disso, eu não sei exatamente dizer pra vocês qual foi. Foi bem difícil fazer a pesquisa desse caso, cada site dizia uma coisa, cada artigo dizia outra, as informações sempre ficavam diferentes. Eu também tentei pesquisar mais coisas sobre a Bárbara, como que era a vida dela antes, sobre família, sobre o dia que ela nasceu, todas essas coisas, e eu não encontrei nada que eu tivesse certeza pra poder vir e dizer pra vocês. Mas resumindo, essa foi a história, como eu disse, inspirou o filme A Órfã, então assistam o filme também. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês estão gostando da Semana Misteriosa, amanhã entra o último vídeo da nossa semana. Dá bastante like pra mim, se inscreve no canal aqui embaixo, não esquece de compartilhar esse vídeo, pega o link, posta no Instagram, manda pros amigos, ajuda a divulgar. Deixa um comentário aqui, me conta o que vocês estão achando, que eu tô amando ler o comentário de vocês. Não esquece de me seguir no Instagram, vai estar aí na tela, não esquece de se inscrever, de fazer todas essas coisas. E é isso, gente, eu vejo vocês amanhã.